Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Versículo 34, quem encontrou, diga amém. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 35. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso e disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Versículo 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Escuta o que eu vou dizer aqui para vocês. É muito interessante esta passagem aqui, porque você vai ver que Jesus, por volta das 3 horas da tarde, era a hora que estava quase chegando ao final da vida de Jesus. Eles estavam na cruz. Ele sente o peso do nosso pecado, fazendo separação dele e o Senhor. E aos pés da cruz, tinham pessoas ali que viram ele clamar, dizendo: Senhor, por que me desamparou? Por que me deixou? É claro, para nós aprendermos, a cruz é quando todas as minhas dores, toda a minha vida está sendo exposta. Nesse momento que Jesus está na cruz, todos estão vendo o que está acontecendo com ele. As suas dores, as feridas no corpo. Então a cruz, para nós, significa o momento que nós, em toda a nossa vida, está sendo exposta, todos estão vendo o que está me acontecendo. Quando estamos na cruz, a impressão que se dá que fomos abandonados, fomos deixados. É como um sintoma de rejeição. Mas a cruz também é o lugar de nós aprendermos a entregar tudo nas mãos do Senhor. Lembra que eu disse o que é cruz? É o lugar aonde toda a nossa vida é exposta. Quando você está vendo toda a sua vida sendo exposta, todos estão sabendo, você tentou de todas as maneiras esconder o que você está vivendo, mas de uma certa forma muitos ficaram. Então esse é o momento de cruz. Quando estamos no momento de cruz, é um momento que parece que nós fomos abandonados até por Deus. Quando nós estamos no momento de cruz, é um momento que nós aprendemos a entregar tudo nas mãos do Senhor, porque na cruz o Senhor disse, as últimas palavras, a última palavra de Jesus diz: a ti eu entrego meu espírito. Então quando estamos na cruz, o momento mais crucial, o momento mais que está doendo, o momento que mais estamos sentindo abandonados, é o momento de aprender a entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando nós sentimos assim, nós temos que tomar cuidado. Deixa eu falar para vocês, nós temos que tomar cuidado neste momento. Porque muitos não sabem, ou não estão acompanhando a sua dor, não sabem o que você viveu, o que você está carregando dentro de você, vão querer tentar te ajudar de uma maneira que não vai trazer cura. Por exemplo,
o que os soldados tentaram fazer com Jesus para diminuir as suas dores. Tentaram dar um alucinógeno, bebido numa esponja, para que Jesus aliviasse as suas dores. Então você veja, se Jesus aceitasse aquilo, estava indo fora daquilo que Deus já havia escrito. Então muitas vezes vão aparecer pessoas na hora do seu sofrimento, na hora do seu abandono, e muitas vezes que você está sentindo aquela rejeição, você carrega feridas dentro de você, está sangrando por dentro, você está gritando por socorro, e vão aparecer pessoas, vão querer te colocar em caminhos que não vai te ajudar em nada. Vão te querer dar conselhos que não vai mudar nada. No entanto que Jesus, Ele não aceita aquilo que os soldados estavam lhe oferecendo. Infelizmente, quando uma pessoa ela se sente rejeitada, ou ela sofreu uma rejeição, e ela carrega isso com ela, carrega em sua vida, uma das coisas que mais ela sente são dores da alma, e muitas vezes ela vai se abrir com quem não pode ajudar, e em vez de ajudar, vai atrapalhar. Ou queremos diminuir as nossas dores da rejeição através de meios humanos, e aonde não encontramos cura, e aquilo vai aumentando, e os bloqueios emocionais vão aumentando. Em vez de diminuir, o tempo passa, a pessoa ela vai ficando adulta, mas ela continua carregando na sua alma aquela rejeição que ela sofreu na sua vida. E na hora da dor, vão aparecer pessoas que possam querer tentar confundir a sua cabeça. Ué, será que ele está chamando Elias? O que será que ele quer? Pessoas que não entenderam o clamor de Jesus, é uma forma de querer confundir. Ele está chamando Elias. Não, ele estava chamando a presença de Deus. São pessoas que não entendiam o que Jesus estava passando, o abandono, o sentir só no momento mais difícil, mais crucial. Veja só, se você dá ouvido para alguém que não tem nada a te oferecer neste momento, vai confundir a tua cabeça, vai te levar a tomar decisões que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, quando nós nos sentimos assim, fomos rejeitados. Tem pessoas que são rejeitadas no ventre. É claro, ela no ventre, ela não vai lembrar que ela foi rejeitada. Só que no momento que a mãe liberou, eu não queria esta criança, eu não queria ficar grávida, eu não queria este filho, ou o pai falar a mesma coisa, está alimentando a alma daquela criança, daquele bebê que já está sendo gerado no ventre. Então você veja, claro que nós não vamos usar práticas de regressão, ou falar para alguém, olha, você tem que voltar ao ventre. Não, não existe essa possibilidade de regressão, como alguns praticam por aí. Nós aqui entendemos que isto não tem nada a ver com o Evangelho. Porém, quando alguém sofre uma rejeição no ventre, a alma daquela pessoa, ela já é marcada com isto, e ela vai crescendo assim. Geralmente quem se sente rejeitado é aquela pessoa que também, quando ela cresce, ou ela sofreu uma rejeição
no decorrer da sua vida, ela fala assim: nunca mais eu vou naquele lugar, nunca mais vou ser assim com as pessoas, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Sabe o nunca mais? Este nunca mais é uma ferramenta, é uma palavra que o diabo quer ouvir da sua boca. Ele quer que você fale para que realmente aconteça isto. Por isso que a Bíblia nos ensina de nós o que nós falamos. Da nossa boca pode sair bênção, da nossa boca pode sair maldição. Mas muitas vezes quem ainda não entendeu quem é Jesus, veja, se eu apenas lesse para vocês esses versículos, você ia ficar sem entender. Mas olha que revelação que o Senhor traz para nós. Tentaram confundir, tentaram diminuir a dor, e Jesus rejeitou. Ele sabia que ele poderia ainda confiar naquele que era seu Pai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus já sabia o que aconteceria com ele. Só que aqui eu e você, quando passamos por algo assim, uma dor, uma marca, uma ferida, uma rejeição, um abandono, esquecemos. O que o salmista fala no Salmo 27, no versículo 10. Abra sua Bíblia, vamos lá. Salmo 27. Abra junto aí. Volte um pouquinho. Salmo 27. Veja o que está escrito aí. Salmo 27, verso 10. Quem contou, diga amém. Olha o que está escrito aí. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe, olha aí que ele está dizendo, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor é meu pai. Vou falar de novo. Ele está dizendo assim, olha, ainda que meu pai não acredite em mim. Com certeza o pai de Davi não acreditava o que tinha sobre ele. Davi sofreu rejeição dentro de casa. Davi não era só rejeitado pelo seu pai, mas também pelos seus irmãos. No entanto, que quando chegou lá Samuel procurando levantar um novo rei, nem lembraram de Davi. É como se Davi não fizesse parte daquela família. Lembrando que dizem que Davi era fruto de um adultério de seu pai. Por isso os seus irmãos não aceitavam ele como parte da família. Mas Davi, ele confiava em quem? Deus. Sabe por que muita gente sofrendo? Sabe por que muita gente estão mergulhando numa depressão, numa crise de ansiedade? Por não saber que há um Deus que nos acolhe, um Deus que nos guarda. Queridos, prestem bem atenção. Eu nunca vi a época que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas sofrendo desse mal. E tudo às vezes começa aonde? Dentro de casa, dentro do lar. E aonde, vou explicar aqui uma coisa, aonde o pai e a mãe, eles casam já feridos, já casam feridos. Quantos jovens falam assim, eu vou casar porque eu não aguento mais ficar na casa do meu pai? Rejeição. Eu quero ir embora dessa casa porque eu não aguento mais. Primeiro que aparece, pum, casa. Aí casa, tanto o homem como a mulher feridos,
carregando feridas do passado, casam, e os filhos que vão gerar é conforme a sua imagem e semelhança. Você é igual. Aí as pessoas falam assim: peraí, eu não creio em maldição. Tá, a maldição ela só existe para aqueles que estão longe de Jesus. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa maldição já foi quebrada. Porém, repare para você ver, dentro de uma família, às vezes o comportamento do filho é mesmo o comportamento do pai. O comportamento do filho é o mesmo, às vezes, o comportamento da mãe. Porque são pessoas que não foram curadas e geraram filhos igual a ele. Geraram igual o que ele é. Então nós temos que entender aqui que Davi, ele era para ser alguém totalmente o avesso da família. Mas ele aprendeu a conhecer a Deus nos seus momentos sozinho, de abandono, de rejeição. Por isso que ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, Deus, ele vai me acolher. Deus vai cuidar de mim. Fala assim comigo: Deus vai cuidar de mim. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, da forma que tratamos os outros, da forma que nos comportamos com o próximo, com o irmão em Cristo. Às vezes uma amizade, e fala-se coisas terríveis. E o resultado de uma pessoa que sofreu um dia rejeição, quais são os resultados da raiz da rejeição? Muitas delas rebelião. Rebelião. E uma das coisas é ira. Tem família que a mãe é amargurada. A mãe é super amargurada. Os filhos são igual. Como que pode isso? Porque a mesma forma que a pessoa ela sente, ela não foi liberta desta rejeição, ela acaba passando para quem? Para os filhos. Então o sinal de uma pessoa que ela sofreu uma rejeição e ela não foi curada, é superficial, ela somente carrega uma maquiagem, para que ninguém perceba que a alma dela está triste. Então geralmente uma pessoa que ela se sente rejeitada, ela tem vergonha de si, ela é amargurada, ela tem complexo de inferioridade. Eu tenho vergonha de mim, eu tenho vergonha da minha roupa, eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha. E o filho acaba sendo igual. Acaba tendo o mesmo sintoma, a mesma coisa. Sentimento de culpa. Então veja, e um dos sintomas, raiz da rejeição, é também a pessoa buscar escapes. Qual? Vício, droga, álcool. Alguns até não têm vício de droga e álcool, mas mergulha no trabalho, não quer saber de nada, não quer contato, enfim, por diante. A pessoa que vive uma vida sozinha, e uma pessoa que ela sofreu rejeição, uma pessoa que vive muitas vezes só. E o que nós estamos falando aqui é muito importante. Pouco você vai ouvir falar isso. E pessoas que sofreram rejeição, elas fazem muitas vezes, eu vi até que interessante, votos secretos. Fala comigo, votos secretos. Fala assim comigo, votos secretos. Você pode fazer um voto secreto, mas você falou, e o que você falou foi liberado. O que é o voto secreto? Você faz uma promessa a você mesmo: não vou mais naquele lugar, não quero mais conversa com aquela pessoa, eu não quero mais ter contato com ninguém, eu não confio em mais ninguém a partir de hoje. Eu não quero permitir que alguém interfira na minha vida. Chega, eu vou viver sozinho. Você acha que isso é bom? Por favor, me fale.
Você acha que isso é normal? Uma pessoa que foi rejeitada, o diabo ele vai se aproveitar dessa sua fraqueza que ele está vivendo. Então essas promessas que ele faz, que são promessas que fazemos, são os votos secretos, que nós fazemos para nós mesmos. Isso é um perigo. Quantas vezes aconteceu algo com você, que te fez tanto mal aquilo, você se sentiu abandonado, abandonada, rejeitado, e você fez um voto secreto, você, lá no seu quarto, sozinho, você falou: não vou mais fazer isso. Por quê? Uma pessoa que sofre uma rejeição, ela vai começar a ter bloqueios emocionais, e ela vai começar a dizer assim: não quero que ninguém me machuque mais, eu não quero ser machucado de novo, eu não quero passar pela mesma situação. Preste bem atenção, quem vem para uma igreja pela primeira vez, quem vem à casa do Senhor, ele nunca vem vazio, ele sempre vem carregando alguma coisa dentro dele. Sempre vem trazendo alguma coisa dentro dele. Só que quando nós entramos aqui na casa do Senhor, parece que algo está acontecendo enquanto estamos sendo ministrados pela palavra. Tudo aquilo que nós carregamos que não é do Senhor, aquilo que é peso na nossa vida, o Senhor está dizendo em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, Senhor, vos aliviarei. Então veja, eu quero te fazer uma pergunta. Você fez algum voto secreto? Eu não vou amar mais ninguém, eu não vou casar, eu não quero mais conversa, eu não quero mais amizade, eu não quero mais isto. Cuidado. Uma pessoa que ela faz isto, ela fala isto, Satanás, ele está tendo acesso ao que você fala na sua vida. E muitas vezes as pessoas não sabiam o que era um bloqueio emocional. O bloqueio emocional vai fazer você viver um mundo que não existe. Você vai se fechar em um mundo que não existe. E que você acha que você se auto-isolando, se fechando, por você ter sido tão machucado, isso vai resolver o que está te acontecendo. Não. O que nós temos que aprender, mesmo Jesus sendo exposto na cruz, se sentindo abandonado, pessoas entendendo errado o que ele falava, muitos não vão entender o que você está vivendo, muitos não vão entender as suas dores, muitos não vão entender e vão tentar dar um jeito de melhorar a sua dor, levando você para um caminho que pode te levar ao abismo. Só que mesmo assim, naquele momento, quando Jesus entende: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, o véu se rasgou de cima a baixo, oh, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o Senhor ouviu o Senhor. Escute, existe uma passagem que é interessante, eu quero que você abra comigo no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11. Se a mídia puder ajudar aí. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Quem for encontrando, vai glorificando o nome de Jesus. Quem não encontrou, diga misericórdia. A gente espera você. Juízes capítulo 11, versículo 1. Amém? Vou ler aqui. Jefeté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu os filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefeté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Olha só. Em outra tradução vai dizer: porém, quem está escrito assim? Porém, tem alguém escrito assim, no versículo 1, que porém, filho de uma prostituta? A sua tá, como está aí? Porém, filho de uma prostituta.
Olha o bloqueio. Porém, tem um problema. Tem algo sério aí. Perceba o que está acontecendo com este homem Jefté. Olha o que os seus irmãos vão fazer com ele. Primeiro, tinha um problema. Um porém. Um bloqueio. Qual? A Bíblia faz questão de dizer quem era sua mãe. Então, aqueles irmãos dele eram meio irmão. Não aceitavam ele. Eles não aceitavam. E esses traumas que, porém, Jefté carregava, nós vamos perceber que ele vai enfrentar tudo isso logo depois que ele, os seus irmãos, o mandam embora de casa. Aí que está. Saber lidar com a rejeição. Nós sempre na nossa vida vamos sofrer rejeição, gente. Isto é uma coisa que vai acontecer, mas tem pessoas que sofrem há anos por isso. Veja que o autor de Juízes diz: Jefté era um guerreiro valente. Fala assim comigo: guerreiro valente. Ele tinha qualidade, mas havia bloqueio. Qual? O passado. O passado. Fala assim comigo: passado. Tinha qualidade, mas tinha algo aqui dentro. Ele se sentia, pode ser, não aceito pelos seus irmãos. Os seus irmãos pegam e falam para ele assim: ó, vai embora, você não pertence a esta família. Rejeitado. Alguma vez você foi rejeitado desta forma? Alguém não enxergou qualidades em você? Alguém olhou para você, não te deu valor nenhum, simplesmente o tratou ou a tratou como se não valesse nada? Aqui está alguém. A Bíblia faz questão de dizer: ele era guerreiro valente. Porém, quantos que chegam aqui na igreja e falam: está tudo legal, porém, quantos que não tem um porém? Está tudo bem, como é que está a sua vida? Ah, está legal, está tudo certo, porém, ele tinha este porém. E este porém ele carregava com ele, porque eu acredito que sempre os seus irmãos, quando ele chegava em casa, ele dizia: você não é da família, você não faz parte desta casa. Quando mandaram este rapaz embora, disseram para ele: vai embora, porque a herança não é tua. Ele foi. Ele não brigou. Ele soube lidar com a rejeição. A rejeição não entrou no seu coração, não o bloqueou emocionalmente, porque quando as pessoas não sabem lidar, ela para no tempo, ela não avança, ela não se alegra com mais nada. E não é o caso de Jessé. Jessé, ele é expulso de casa pelos seus irmãos. Seu pai não faz nada, ele vai e foge, e ali diz a Bíblia que um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. É como se gente que não tinha valor se uniu a ele. Vamos dizer, pessoas quase parecidas com o Jefté, pessoas quase na mesma condição que ele estava, só que aqueles homens eram homens perigosos. Só que é interessante que Jefté, mesmo tendo sofrido rejeição, a rebelião não tomou conta do seu coração. Ele não quis se vingar de ninguém. Ele soube lidar com a rejeição. Veja que ele, no meio destas pessoas, ele não deixou de ser quem ele é, porque ele soube lidar com a rejeição. Quando tem pessoas que elas se unem com pessoas
que tem malignidade no coração, não tem compromisso com Deus, leva as coisas de Deus de qualquer jeito, e ela está na igreja, mas conhece pessoas assim, porque ela não tem amor suficiente em casa, então ela acha que esses devidos amigos vão suprir o que ela está sentindo, que é uma mentira, e ela acaba fazendo igual o que o outro faz, só para poder ser aceito. É interessante que Jefté não deixou de ser homem valente e guerreiro por causa de alguém que não era. A rejeição não mudou o seu caráter. A rejeição não mudou quem ele era. Ele não colocou culpa no seu pai, ele não colocou culpa em Deus, ele não colocou culpa em ninguém. Simplesmente ele continuou sendo Jefté, guerreiro e valente. Levante as suas mãos que eu quero profetizar na tua vida. Eu já estou encerrando. Preste atenção. A rejeição que você sofreu não pode apagar as qualidades que Deus colocou na sua vida. Vou falar de novo. A rejeição que você sofreu não pode apagar as qualidades que Deus colocou na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Posso ouvir um aleluia da igreja? Aplaudir o Senhor Jesus? Agora veja, por causa de uma rejeição você fala: vou parar com tal coisa, eu não vou fazer mais isso, eu não vou ser mais assim. E você começa a se sentir desanimado, começa a se sentir como uma pessoa que não tem mais valor, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que não tem, sente mais valorizado. Não, quando alguém olha, parece que todo mundo está olhando de meio torto. Veja, ele não deixou que a rejeição tirasse o que tinha de melhor dele. E não é assim que acontece com muitos. Você acaba se entregando a estas dores, acaba fazendo votos secretos. Eu vou ainda me vingar do meu pai, eu vou vingar da minha mãe, eu não aceito o que fizeram comigo, ainda vou dar o troco em fulano. Veja só, a maioria das pessoas que se sentem rejeitadas por alguma coisa são aquelas que vão para a internet, fica dando alfinetada em alguém. Isso só vai aumentar a dor que está dentro de você. O diabo quer apagar as melhores qualidades que Deus colocou. Não use rede social para desabafar. Não use rede social para poder atacar em alguém. Não é um namoro que você vai rapidamente começa a namorar. Ai, vai mudar a minha vida. Mentira de Satanás. Não é um casamento precipitado que vai fazer você mudar, as suas emoções mudar. Mentira de Satanás. Se você casa cheio de feridas, você vai nascer uma nova família cheio de feridas. Jefté, ele vai ser expulso por seus irmãos. Simplesmente ele vira as costas para aqueles que o rejeitaram e vai para um lugar. Ele foi aceito por gente que não era igual a ele. Mesmo assim ele não mudou o que ele era. Mas infelizmente não é muitas vezes o que eu e você enxergamos por aí. Quantos servos de Deus, por causa de uma amizade, se perderam. Perderam o melhor das suas qualidades. Quantas pessoas, por causa do fim de um relacionamento, ela praticamente morreu espiritualmente. Não se alegra. A sua vida não anda, não caminha. Quantas pessoas que quando trabalhavam em tal lugar, eu dei tudo de mim naquele lugar e de repente me mandaram embora, sem sequer me valorizar, se sentiu rejeitado. E acaba ficando sofrendo por anos e por anos. Quando eu e a bispa nós fazemos aconselhamento aqui na igreja, eu sempre falo para os irmãos que vão no nosso gabinete o porquê que nós reservamos 1 hora para cada atendimento. Porque quando nós estamos no atendimento com esta pessoa, nós estamos indo na raiz aonde tudo começou. E é tremendo o que Deus nos mostra muitas vezes. Preste bem atenção. Hoje de repente o Senhor está tratando com algo que você nunca prestou atenção. Veja quantas qualidades da sua vida você está enterrando, porque alguém te rejeitou um dia.
Veja quantas qualidades você deixou de lado que você tinha como profissional, como obreiro da casa do Senhor e assim por diante. Você deixou isso se perder porque alguém te rejeitou. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: você não pode parar porque alguém te rejeitou. Porque nós aprendemos que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Jefeté, a sua terra está passando por uma guerra, e lembraram da sua liderança, lembraram do homem valente que ele era, e Jefeté continuava valente guerreiro, e chamaram ele para ser líder. Os mesmos que expulsaram, os mesmos disseram: há uma unção de liderança na tua vida. Nós reconhecemos o que está em você. Jefeté, se ele tivesse deixado se levar pela rejeição, era o momento que ele ia cuspir na cara da sua família e dizer: agora? Depois que vocês pisaram em mim, você vai me procurar? Olha aí quem é ferido e sofreu rejeição, que ainda carrega isso e não vê a hora de vomitar. Desculpa a minha expressão chula, tá bom? Mas por para fora, falar: eu vou falar o que você fez comigo. Você lembra o que você me disse? Ele não carregou com ele a rejeição. Ele foi rejeitado, mas ele não carregou com ele a rejeição. A única coisa que ele fala é: vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês estão me procurando agora? Mas eles continuaram apelando, e ele foi defender toda a sua casa e sua terra. Deus vai abrir oportunidades para você, para que coisas novas cheguem na tua vida. Pode ser que coisas novas não chegam porque você está impedindo de chegar. Pode ser que portas novas não se abrem porque você, através dessa rejeição, você não deixa acontecer. Porque qualquer coisinha que acontece, você deixa o diabo acionar um gatilho em você. Você já fala o que tem que falar, e quando você vai ver, perdeu a chance. Seja como este homem. Não perca as suas qualidades de um grande homem, de uma grande mulher, independente da sua idade, porque alguém um dia te fez mal. Pessoas que não avançam, pessoas que pararam no tempo, pessoas que buscam escapes para tentar aliviar a sua dor, mas não recorre a Deus, não busca a Deus, não tem Deus como aquele que vai o acolher mesmo que eu sou abandonado. Ele vai buscando escape aqui, escape ali, vai em lugares, vai em amigos, vai em saídas, em baladas, e não encontra nada, continua pior do que estava. Quem tem bloqueio, ele não admite que tem bloqueio. Mas quem sabe o Espírito Santo está falando lá dentro da sua alma hoje, dizendo: vale a pena você continuar assim, toda a sua vida parada, por causa de uma rejeição? Quando eu fui avisado pelo meu pastor que eu ia ser ungido diácono, eu não esqueço nunca mais, nunca desse dia. Antes de eu ser separada diácono, eu e minha esposa, a bispa Simone, eu jejuei 45 dias para poder ser um diácono na igreja. Eu achava lindo. Sabe aquele momento de pegar a mão dos irmãos, dizer a paz do Senhor, dar um abraço, seja bem-vindo. Eu achava lindo demais. Quando acabava o culto, eu ia lá no meu pastor, eu já corria, pegava um vidro de azeite, ficava do lado dele. Ele falava assim: você não vai embora? Não, eu vou ficar com o senhor, porque eu quero aqui aprender, ver como você faz, e eu quero te ajudar. E quando ele chegou para mim e falou assim, depois de 45 dias de jejum, ele falou assim: Florival, você chamou nós para uma reunião, falou assim: olha, eu vou ungir você e a Simone como diáconos da casa do Senhor. Nossa, eu vibrei demais, eu vibrei, eu fiquei tão feliz, tão maravilhado.
E de repente eu fui falar para uma irmã na igreja, para compartilhar a minha alegria. E a irmã disse assim: já estamos sabendo. Até mesmo disseram, o Florival ser ungido diácono, quem é rejeitado, ele rejeita. Não aceitaram, os irmãos que estavam do meu lado, não aceitaram a unção que estava na minha vida. E naquele momento eu senti algo querendo, eu falei assim, tudo bem, mas foi o Senhor que me chamou. Mas tem pessoas que não é assim. Olha, não aceitaram eu como um pastor, não me aceitaram como diácono, não me aceitaram como isto. Ninguém tem que aceitar. Quem tem que aceitar é quem está aqui, é o Senhor dos exércitos. Eu e você não estamos em busca de aplauso de homens, nós estamos em busca em alegrar o coração do Pai, que está aqui esta noite dizendo para você: livre-se da rejeição. Não deixa nada apagar na sua vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não deixa que ninguém apague as qualidades que estão na sua vida. Fique de pé, por favor.